Bom dia, um lindo dia 16 de novembro, quinta-feira, e continuando nossa semana aqui de mini lives integrativas, com bastante calor aqui em São Paulo. Não sei onde você está, se está pelo Brasil tá bem calor, né, dependendo da parte do mundo. Eu até ainda conheço algumas pessoas que estão no hemisfério norte, e daí é inverno, né? E essa semana a gente tá falando sobre ilusão. E como as quintas-feiras nós falamos da parte com alma, né? Essa parte mais sutil, essa parte que conecta também com questões filosóficas, questões psicológicas mais profundas. Porque não tem como a gente falar, né, sobre alma, sobre esse sutil, sem a gente aprofundar um pouco nas nossas questões internas, né, que nos fazem caminhar, buscar, tentar ir pra verdade. Por exemplo, quando a gente fala hoje aqui sobre o tema, né, Maia, ilusão, essa busca, esse chamado da nossa alma, né, é pra gente ir além dessas ilusões. Porque chega um momento, por um bom tempo a gente se contenta com questões ilusórias, somente aparências, nossos pré-conceitos. Mas chegam momentos da vida que são esses momentos de crise, né, de transformação que acontecem, que a gente vai como se fosse levantando esse véu da ilusão para que a gente viva a verdade, a gente viva a realidade. E isso é muito importante. Uma coisa que é interessante de Maia, que falam que ela é como se fosse um grande véu mesmo, né? Que ela tem muitas camadas. Então, muitas vezes a gente levanta uma e acredita, nossa, já cheguei na verdade absoluta, na verdade universal. E daí a gente se aprofunda um pouquinho mais e percebe que tem mais outras verdades, mais outras camadas, né? E o que eu senti de falar hoje por aqui, até porque, pleno 2023, né, nós estamos convivendo num mundo onde existe guerra entre nações, guerras religiosas, às vezes nem guerra, né, mas intolerância também, em alguns lugares, aqui no Brasil mesmo, a gente vivencia isso. Muitas vezes olhar para diferenças culturais e julgar, desacreditar a outra pessoa por pensar diferente de nós, né? Eu inclusive vi um vídeo recentemente que eu gostei muito, que eram pessoas, né, de diversas nações numa sala conversando ali e estavam perguntando quais tipos de pessoas, no caso nacionalidades, né, eles não gostavam, não se identificavam. E daí depois eles fazem um mapa genético do DNA, né, daquelas pessoas e descobriram a herança cultural, a herança no DNA ali das pessoas. E a maioria daquelas pessoas, nacionalidades que eles falavam que tinham um pré-conceito ali, né, muitos deles perceberam que tinham 15%, 20%, 5% daquela nacionalidade no DNA deles. Trazendo essa questão, achei super a ver aqui com o nosso tema, né, da semana, com que eu tô trazendo aqui sobre levantar esse véu da ilusão. A gente tem muito esse véu da ilusão do separatismo. E uma coisa que é muito interessante a gente, até para entender, para trabalhar psicologicamente, geralmente as coisas que a gente mais detesta, tem raiva ali da outra pessoa, são coisas que no fundo a gente se identifica também. Então, quando a gente se vê sentindo coisas muito intensas, né, sobre uma pessoa, seja amor, seja ódio. Bom dia, Jane. Janaína. Muitas vezes quando a gente sente algo muito intenso, né,
retomando aqui, seja um grande amor, porque a gente se identificou ali com a pessoa, ou também muito ódio, a gente detesta aquilo naquela pessoa, né? O que muitas pessoas depois trazem, né, e percebem é essa relação com os filhos, que fala assim, nossa, era muito fácil, muitas vezes, essa projeção do ódio, não, o ódio tá fora de mim, não tenho nada a ver com aquela pessoa. E daí a gente vê depois o filho, né, que é uma partezinha da pessoa ali que aprendeu comportamentos, não só com a mãe, com o pai, com tudo que vem ao redor, mas especialmente com os pais. A pessoa começa a encarar, fala assim, nossa, eu também tenho aquilo que meu filho tá fazendo e tá me irritando tanto, né? E aí, o processo da gente levantar a maia e além desses véus da ilusão, é perceber o que a gente precisa aprender com aquilo que a gente tanto detesta, tanto odeia no mundo. Pode ser pra gente vivenciar isso dentro da gente e a gente mudar isso dentro da gente. Porque a partir do momento que a gente transforma, né, não nega mais, não, só existe lá, né, não existe aqui, a gente pode lidar de outras formas com isso que não faz sentido pra gente. Por exemplo, falando, né, sobre essa questão dos pré-conceitos que a gente tem, né, muitas vezes a vida empurra situações próximas da gente, questões que a gente não tá querendo ver, não tá querendo encarar. E se a gente percebe isso como um formato de aprendizado, como um formato, olha como eu me conecto com essa situação ali, e se eu mudar dessa maneira aqui? E se eu aceitar e me responsabilizar por mudar esse outro lado aqui? Isso ajuda a gente a levantar esses véus da ilusão e até tirar o poder do nosso ego, né, inflado ali, de acreditar, nossa, essas pessoas são horrorosas, estão muito distantes de mim. Perceber que a gente não tá tão distante quanto a gente imagina, né? E isso tem um poder muito grande, porque quando as pessoas passam a olhar para as outras, elas passam a entender as outras. E ao passar a entender as outras pessoas, a gente passa a aprender com essas outras pessoas. E ao aprender com essas outras pessoas, a gente vai diminuindo essa ilusão tão forte, né, de inimizade. Seja no externo, mas seja no interno também, né? Eu mesma, particularmente no meu processo de autoconhecimento, às vezes é muito mais fácil perdoar uma falha alheia ali, né, uma percepção de algo que eu não gostaria que fosse, do que as próprias. Poxa, tem tanto conhecimento, tantas questões, mas aí o que eu vou percebendo que conforme eu vou conseguindo olhar para os outros, também posso trazer esse olhar de autocuidado, de auto-amor para mim também. E vice-versa, né? Às vezes algo que eu não estava conseguindo aceitar ali no exterior, na outra pessoa. Bom dia, Jones. Quando eu olho, né, e aceito esse fator dentro de mim, eu consigo olhar para o outro ser humano como ser humano. Quanto mais eu tô inflexível, né, exigindo de mim mesmo, mais eu vou pro mundo dessa forma também. E aí, a gente trabalhar, a gente, além dessas ilusões, desses separatismos, né? Isso vai nos trazendo de volta pra vida. Ontem eu tava na piscina, né? E eu percebi uma coisa muito interessante. Tava cheio de crianças no meu prédio aqui, né? Um período. Cheio de crianças ali, brincando. E criança grita, né? Faz barulho. E eu percebi o quanto tava alinhada ali naquele momento, porque quando a gente tá mais desalinhado, a gente quer que as outras pessoas, que os outros, né, se alinhem com o que a gente gostaria que fosse. A gente não tá conseguindo, mas a gente tá exigindo isso do externo. E daí eu tava olhando aquelas crianças, né, sendo crianças, porque criança grita,
brinca, corre, faz barulho, né? Eu tava achando uma graça aquilo. Por quê? Porque eu tava naquele momento alinhada, deixando minha criança ser. Mas se a gente for pensar nas intolerâncias, nas questões que a gente não aceita no outro, é quando a gente tá sendo intolerante, quando a gente tá querendo que o outro veja as coisas como a gente gostaria que fosse, né? É uma exigência. Quando uma pessoa traz uma ideia de não, as pessoas têm que ser assim, se não é desse quadrado que eu vivo, dessa maneira que eu gosto, que eu acho que deveria ser, eu não aceito aquela pessoa. E daí isso, né, nosso mundo vai ficando cada vez mais intenso, tendo essas questões de não aceitação, de um querer colocar o outro num quadradinho para vivenciar, e pessoas tristes, neuróticas, caminhando por aí, né? Então, Maia é sobre isso, sobre a gente se tirar desses quadradinhos, sobre a gente perceber as questões que a gente se conecta, seja pelo positivo, seja pelo negativo. E a partir disso, a gente se transformar, a gente se libertar, né, dessas ilusões. E às quintas-feiras, pra gente finalizar a live aqui de hoje, a gente faz um ritual que traz sempre mais consciência em relação ao nosso tema da semana, que traz uma certa vivência pra gente transformar, né, essa questão das ilusões. Então eu vou convidar você aí, que está comigo hoje, conectada, as pessoas que assistem depois, né, essa live aqui também, podem fazer e refazer esse ritual quantas vezes sentir necessidade. Então convido agora a gente a ajustar a nossa coluna, nos sentarmos, ou caso estejamos em pé, ficarmos por um instante, são apenas alguns poucos minutinhos que a gente vai fazer esse ritual. Fechar os olhos, inspirar pelo nariz, trazendo ar para dentro do corpo, expirar pela boca, soltando ansiedades, medos. Inspirar, trazendo ar, calor, alívio. Soltar, liberando pesos, preconceitos, crenças. Inspirar, trazendo presença, contato com o nosso corpo e as sensações deles, e soltando pensamentos, sentimentos, nos liberando para estar no aqui e no agora, e permanecendo com os olhos fechados. Vamos imaginando que acima da nossa cabeça vai se formando um grande espaço de céu. Um céu bem grande, um céu espelhado, um céu muito, muito, muito farto de coisas, de nuvens, de histórias. Esse céu que se forma no topo de nossas cabeças, em formato de espelho, ele vai se rompendo, e caindo em direção à terra. Esse céu que se rompe é como se fosse a verdade que está em diversos pedaços,
E muitas vezes a gente pega um pedaço dessa verdade que se rompeu e coloca na nossa frente, como se fosse um espelho, como se fosse a única verdade. E a partir desse pedaço que a gente olha, a gente se identifica, a gente acredita que é a única verdade que existe, seja em formato de uma religião, seja em formato de uma crença, seja em formato de uma nacionalidade, seja em formato de um traço de personalidade. Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou medrosa. Ah, eu sou forte. Ah, eu sou valente. Ah, eu sou reclamona mesmo. Ah, eu sou brigão. Seja o que quer que venha. Ah, eu sou de boa, sou pacífico. A gente se identifica com esse pedaço e acredita que só pode ser esse pedaço a verdade de todo o universo. Sendo que quando a gente olhou para cima e viu todo aquele céu, a gente percebeu que o céu era tudo isso. E nós, assim como o céu, somos parte da natureza. E tem momentos que vem as nuvens, tem momentos que vem a chuva, tem momentos ensolarado, tem momentos de muita informação nesse céu acontecendo simultaneamente. Tem momentos que ele tá tão tranquilo. E nós, como parte da natureza, também estamos cíclicos, também estamos passando por fases. E ao nos conectarmos com essa parte do espelho que a gente pegou e olhou na nossa mão, a gente vai levando, soltando e olhando ao nosso redor, percebendo o ambiente, abrindo os olhos, olhando para o nosso redor, o ambiente onde nós estamos, trazendo um novo olhar. Pode ser que você esteja no seu quarto, na cozinha, ou um outro ambiente diferente, aberto. Olhe para esse espaço de uma maneira sem pré-julgamentos. Isso está aqui. Olhe com novos olhos. E ao trazermos esse olhar para o nosso exterior, nós podemos fazer esse movimento também no nosso interior e descobrir algo novo e descobrir algo que é uma nova possibilidade de fazermos, de cocriarmos, trazendo para nossa presença no aqui, no agora, a verdade que vai além das aparências, a verdade que é mutável, a verdade que se apresenta para que nós nos apresentemos com toda a presença e ainda assim de forma cíclica. Inspira, expira, inspira, expira, vai se espreguiçando. E é isso por hoje.
Gratidão pela presença de vocês. Lembre de curtir, de compartilhar. E amanhã temos a última mini live da semana. Live Emocionarte, que a gente conecta a parte das artes com as emoções. Gratidão, um beijo e até amanhã.